Fala, traders! E aí, pessoal, como é que estamos? Ontem eu não apareci, mas hoje eu estou aqui firme, forte, presente para mostrar para vocês aí como é que foi fazer a análise de ontem, fazer a análise de hoje, tá? Muito bem. Eu espero que todo mundo tenha tido excelentes resultados ontem e hoje, porque foram 2 dias muito bons, né? Para uns, não muito bons para outros. A gente vai visualizar isso melhor. E aí eu quero comentar algumas coisas com vocês hoje também em relação a esse tipo de resultado. Hoje a gente vai falar bastante sobre resultado, tá? Para começar, vamos dar uma olhadinha como foi a análise de ontem. E aí depois eu vou fazer alguns comentários em cima disso, tá bom? Vamos lá. Eu já deixei até aqui separadinho umas setinhas, mas vamos começar aqui com o dia de ontem no índice, perfeito? Ontem a gente teve nenhuma entrada positiva e um loss, certo? Aonde foi esse loss? Nós tivemos um loss aqui. Eu sempre esqueço de abrir a minha ferramenta, né? Vamos lá. Tá. Então, ó, vamos analisar. A entrada que nós tivemos ontem foi essa daqui, o candle 11. Era uma entrada válida? Sim. Olha o movimento que ele fez aqui. Ele fez para baixo, para cima, para baixo e deu uma entrada. Certo? Então nós tivemos aqui um rompimento. Se a gente for olhar aqui os nossos padrões, ó, padrões de compra, nós tínhamos esse formato aqui, certo? Nós não tínhamos nada em cima, ó, nada em cima. O preço desceu, subiu. Quando ele subiu, ele rompeu o preço anterior. Olha lá, rompeu o preço anterior. Desceu e deu uma entrada. Desceu e deu uma entrada. Certo? Então, neste caso aqui, ontem, ele não pagou. Foi um loss e faz parte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o preço chegou a descer e olha só a sacanagem. Ele veio 374 pontos e depois ele foi a favor. Eu entrei, se eu não me engano, eu entrei nessa daqui, tá? Entrei nessa daqui e aí fui estopado. Eu acho que eu cheguei a comentar, né? Eu não lembro se eu comentei. Mas enfim, fui estopado aqui, ó. Ele bateu e depois subiu. Muito bem. Depois ele deu uma entrada, uma outra entrada, que acabou dando uma derrapada e deu uma outra entrada seguida. Essa outra entrada, saímos na proteção. Olha lá quanto ele bateu. Ele chegou aí a 359 pontos. Então aqui deu para tirar aí uns 100, 150, até 200 pontos deu para tirar se vocês foram protegidos, tá? E ontem foi somente isso que teve no índice. O preço oscilou sempre acima da linha de ouro. Para quem está chegando agora, a linha de ouro é uma média, que é essa linha aqui, né? É uma média exponencial de 200, tá? Uma média exponencial de 200. Ela representa o nosso limite ali, né? Tudo que está acima, quando o preço estiver acima da linha de ouro, a gente só vai pensar em comprar. Quando o preço estiver abaixo da linha de ouro, a gente só vai pensar em vender. Tá, ok? Ele é um bom parâmetro, uma baliza para a gente ter uma noção. Só que para a gente fazer movimentos de compras, nós temos que ter um movimento saudável, né? Movimento saudável, ele sobe, desce um pouquinho, sobe rompendo, desce um pouquinho, não rompendo o preço, sobe um pouquinho, rompendo o preço e assim vai. Nosso indicador ele opera em tendência, mercado em tendência. Então ele vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. Ele está sempre numa linha de alta ou numa linha de baixa. E a gente utiliza essas tendências para operar. Agora, quando está o mercado lateral, para nós já é mais complicado, tá? Muito bem. Então, o dia de ontem, ele operou em tendência, só que chegou esse momento aqui, ele deu essa esticada gigantesca, tá? Essa esticada gigantesca. Então, aqui, esse candle 35, ele não fechou os parâmetros, tá? Ele não fechou os parâmetros para poder dar uma entrada legal que a gente pudesse surfar isso daqui. Apesar daqui de baixo, né? Ó, apesar daqui de baixo, tá vermelho.
mas os parâmetros internos dele acabou não fechando. É a mesma coisa que foi o dia de hoje, eu vou mostrar ali, ok? Já o dia de hoje não teve nenhuma entrada no índice, nenhuma. Por que eu fiz essas marcações aqui? Para fazer um comentário que esta primeira aqui, o Candle 33, ele quase pintou, quase. Sabe aquele que eu já comentei em outros vídeos, aquele fio de cabelo? Faltou um fio de cabelo para ele pintar. E aí ele daria uma entrada de gain, mas ele não pintou. Aí pensando o seguinte, mesmo que ele pintasse, vamos imaginar que esse cara aqui, deixa eu agora tirar essa ferramenta aqui e usar a minha. Vamos imaginar que esse cara aqui, ele tivesse pintado, certo? Ele tivesse pintado. Porque faltou um detalhe mínimo para ele pintar. Um ponto faltou para ele pintar. Mas se ele tivesse pintado, ainda assim não seria uma entrada válida, né? Porque aí olha o movimento que ele está fazendo aqui. Ele fez isso aqui, fez isso aqui. Quando ele desceu aqui, ele rompeu aquele preço anterior ali, né? Olha lá, ele rompeu aquele fundo. E aí se ele desse uma entrada aqui, ainda assim aqui não seria uma entrada válida. Porque estaríamos numa estrutura indo para uma estrutura de baixa e não uma compra de alta. Tá? Então, por isso também que a nossa marcação de força está marcando venda e não compra. Então, o momento aqui ainda era um momento de venda. Tá? Então, beleza, ele não pintou. Aí, esse cara aqui agora, Candle 40. Deixa eu tirar esse cara daqui e colocar a minha marcação. Candle 40. Esse Candle 40, ele também não marcou. Ele estava pintado verde aqui embaixo. Ele teria condições. Porém, por que ele não pintou também? Aqui não fechou os parâmetros. Também não fechou os parâmetros. Mas vamos imaginar que ele tivesse fechado os parâmetros, né? Vamos imaginar que esse Candle 40 tivesse fechado os parâmetros e pintado. Porque hoje eu recebi comentários assim, Bonetti, o Candle 40, o Candle 50 poderia ter entrado ali, ele não pintou. Mas se tivesse pintado, qual seria a estrutura que ele teria aqui? Ó? Teria isso aqui e isso aqui. Mesmo que eu tivesse isso aqui, né, contando essa, ele estaria aqui em cima, aqui embaixo e aqui. Não é uma estrutura de alta, não é nenhum desses daqui, ó, não é nenhum desses padrões, nada. Então, mesmo que ele pintasse, mesmo que pintasse, não daria, a gente não iria entrar, porque não fez nenhuma estrutura de compra. Olha só, esse cara segue rompendo o fundo ali, esse preço aqui, se fosse o caso, ele estaria na metade do cara, na metade desse preço aqui, ó, dessa pernada. Para ser algo válido, ele teria que estar lá em cima, né? Ele teria que ter feito isso aqui, ó, ter rompido aquela pernada lá, ó, mais para cima ainda, né? Teria que ser mais ou menos aqui, ó, teria que ter rompido a pernada, ter feito uma descidinha, dado uma descansada e dado uma subida. E aí sim dá uma entrada. Aí tudo bem, aí seria uma entrada válida. Certo? Então, mesmo que esse cara pintasse, ainda assim não ia ser válido. Aí comentários também, Bonetti, o Candle 50, esse cara aqui, pô, podia ter entrado nele, né? Podia, mas ele pintou? Não pintou. Tá válido? Não tá válido. Olha só, ele lá embaixo tá certinho, aí agora ele rompeu, se a gente tivesse essa estrutura aqui, né? Ó, aqui e aqui, mas agora ele rompeu o preço lá, ó. Agora rompeu o preço, então agora dá para entrar. Ainda assim, não dá para entrar. Por quê? Olhem a estrutura aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Vamos fazer de novo aqui, vamos botar ele mais para cá, né? Vamos diminuir um pouquinho. Será que aqui já cabe na tela? Um pouquinho mais para lá, diminuir um pouquinho mais. Acho que agora já cabe. Ó. Então, olhem a estrutura. Nós temos isso, isso e isso. E aí, aqui ele deu uma descidinha e deu uma entrada. Aí, esse cara aqui, ele rompeu o preço anterior ali. Vamos ver. A gente tem alguma coisa parecida? Tem alguma coisa parecida?
Não tem nada parecido. Ó, aqui é uma estrutura diferente, ali é uma estrutura diferente. Poderia ser esse cara aqui. A única coisa que tem aqui é essa perninha que é parecida. Essa perninha é parecida, tudo bem, mas olhem, repara nisso aqui, ó. Teve gente que comentou, mas Bonetti, olha o detalhe, essa setinha aqui, esse risquinho não significa que o preço não tem nada acima dele? Significa que não tem nada acima dele. E não é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O preço não tem nada em cima dele. Se não tem nada em cima dele, quer dizer que o preço ele está vindo ou do lado ou de baixo. O que não pode é estar vindo de cima. Fechou? Fechou. Porém, e no caso aqui ele está vindo de baixo, né? Ele está vindo de baixo, certo? Só que tem um detalhe que vocês têm que estar muito espertos, que é o seguinte. Olha o alinhamento. Olha o alinhamento. Esse preço aqui tem que estar alinhado com esse preço aqui. E está acontecendo isso aqui? Não tá, né? Ele rompeu e passou. E aí quando deu aquela perninha pequenininha ali, né? Que é a mesma perninha, esse preço aqui deveria estar no mesmo preço daqui. Eles deveriam estar alinhados, como se fosse um V. Então esse cara aqui tem que estar alinhado com esse aqui, aí aqui dá uma perninha. Aí tudo bem, aí estaria certo. De toda forma, ele não pintou, tá? Ele não pintou. Então, mesmo assim, não deu entrada, tá? Mas a gente fez essa análise só para avaliar que se caso tivesse pintado, ainda assim não seria válido. Ainda assim não seria uma entrada válida pelo fato desse preço daqui não estar no mesmo alinhamento. Fechou? Então, no índice, ontem e hoje não foi bom. Ontem e hoje não foi bom. Faz parte. Agora, vamos dar uma olhada no dólar. Vamos dar uma olhada no dólar. Então, essa é a graça do negócio, né? Quando um não tá bom, o outro tá bom. Quando o outro não tá bom, um tá bom. Pode acontecer dos dois não estarem bons? Pode acontecer dos dois não estarem bons e pode acontecer dos dois estarem bons. Já aconteceu aí, né? De os dois estarem bons. Vamos começar pelo dia de hoje, porque aqui ó, tem 3 setinhas aqui do dia de ontem. O dia de ontem foi excelente. O dia de hoje também foi muito bom. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no dia de hoje, olha só. O dia de hoje começou da seguinte forma. Opa! Vamos diminuir aqui. Aqui. Aí. Tá? Dia de hoje. Nós temos aqui a linha de ouro, né? Para quem está chegando agora, a linha de ouro do dólar é uma linha aritmética, uma média móvel aritmética de 50, tá? Então nós temos essa linha aqui. Mesma regra lá pro índice. A linha de ouro no dólar é a mesma coisa. Tudo que tiver abaixo da linha, a gente vai entender que é momento de venda. Quando o preço estiver acima da linha de ouro, nós vamos entender que o momento é de compra, tá bom? Então, olha o dia de hoje. O dia de hoje ele fez esse movimento que não tinha nem o que pensar, né? Olha só. Ele já vinha fazendo isso, ele fez isso, fez isso, fez isso. E no primeiro que... Aí aqui, para quem está chegando agora também e ainda não viu os nossos vídeos anteriores, essa tarja preta é a nossa primeira meia hora e a nossa última meia hora, tá? Não quer dizer que não se possa operar na primeira meia hora. Você pode operar no momento que você quiser. Abrir o mercado, tu já pode operar. Nós recomendamos não operar na primeira meia hora e nem na última meia hora, porque o mercado está se definindo, ele está definindo para que lado ele vai, tá? Então, é interessante esperar. Espera a boiada aí e aí depois que eles definirem se eles vão para a direita ou para a esquerda, aí vocês vão junto. Então, nesse caso aqui, o mercado ele começou abrindo, ele começou em alta, né? Ele já abriu em alta lá em cima e já desceu. Muito bem. Quando ele desceu, ele já pintou, já deu uma oportunidade. Então, olha só, nós já temos uma estrutura de baixa aqui, né? Vamos dar uma olhada agora aqui nos padrões de venda. Então, olha lá, nós temos exatamente isso daqui, certo? Ó, nós subiu, desceu, subiu. E aí depois ele desceu e deu uma entradinha. Ó, cadê aqui a imagem? Peraí, perdi. Opa, aqui.
Então olha lá. Não tem nada embaixo, esse risquinho aqui serve para mostrar que não tem nada embaixo. Quando não tem nada embaixo, pode ter preço do lado ou acima. Então o preço pode estar vindo de cima, ele pode estar vindo de lado, ele só não pode estar vindo de baixo, ok? Então olha só, teríamos um movimento onde ele sobe, ele desce, quando ele desce, ele rompe o preço anterior. Quando ele sobe, ele não rompe o preço anterior, ele vai só até um ponto e ele desce dando uma entrada. Então olha lá, nós não temos nada embaixo, o preço está subindo, desceu, rompendo o preço anterior, ó, ele rompe aqui. Quando ele sobe, ele abre o mercado hoje, né? E para ali, ele não sobe mais e ele já dá uma entrada. Beleza, então aqui nós tivemos uma entrada. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Aqui nós tivemos uma entrada que foi protegida, né? Entramos aqui e com 5 pontos protegeu. Olha só o detalhe aqui, ó. Deixa eu aproximar. Não, tá bom aqui, né? Dá pra ver. Ó. Então nós entramos aqui e aqui já estava 6 pontos, já protegeu. E quando o mercado voltou, ele nos tirou na proteção com 1 ponto. Então, no dólar, nós utilizamos a proteção de quando bateu 5 pontos, protege em 1 ponto. Ok? E aí, o que aconteceu aqui? O mercado foi, bateu 6 pontos, andou mais um pouquinho, deu quase 7 pontos, protegeu em 1 e aí, quando ele voltou, ele te tirou em 1 ponto. Tu ganhou, ficou com 10 reais. Depois ele deu outra entrada. Essa aqui, ó, candle 6. Deixa eu tirar essa linha do caminho. Ó, candle 6. O candle 6, vamos botar essa flechinha para cima, né, para ficar mais fácil. Candle 6. O candle 6, ele deu uma entrada e qual é o movimento que a gente tem nesse momento? Mesma coisa, né? Ele desceu aqui, subiu aqui. E aí a gente vai contar esse movimento aqui assim, ó? Não, né? A gente não vai contar esse movimento. Por que que não? Porque a gente só conta topos e fundos. Somente topos e fundos. Então olha aqui, eu estou pegando um topo, estou vindo até o fundo, estou indo até o topo. E aí aqui a gente vai fazer esse movimento aqui assim. Certo? E aí, quando ele deu essa entrada, é o mesmo padrão daqui, né? Até vou contabilizar essa perninha aqui, para ficar igual. Então olha lá. Subiu, desceu, subiu e desceu. Subiu aqui, desceu, subiu, desceu. E aí deu uma entrada para nós. Ok? Deixa eu pegar aqui. E aí aqui foi a mesma coisa, né? Nós entramos aqui e ladeira abaixo. Aqui, para quem está chegando agora, fica a dica. Como é que a gente surfa essa onda? Vamos aumentar aqui para a gente poder visualizar melhor. Ó, aumentei bem, tá? Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Vamos lá. Estamos falando desse cara aqui, tá? Candle 6 no dólar de hoje. Então, olha só o que aconteceu aqui. Vocês entraram aqui, nesse ponto aqui. Aqui, ó. Tá? Buscando 15 pontos. 15 pontos vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Tá? Muito bem. Aí qual foi a análise que vocês fizeram? Já olharam lá a estrutura que desceu, subiu, deu uma entrada, já viram, identificaram o padrão, já viram que é um padrão de venda, tá dentro dos parâmetros, tá tudo pintadinho, pintou aqui em cima, pintou lá embaixo, tá tudo perfeito, vamos entrar. Beleza, então a gente entrou com o objetivo de bater aqui 15 pontos. O que aconteceu? Mercado desceu, chegou mais ou menos aqui em 5 pontos, ele já te protegeu em 1 ponto, aí ele pegou, ó, vamos colocar em vermelho aqui, né? Nós temos, até vou tirar isso aqui, vamos fazer coloridinho, ó. Vamos colocar verde, que é o nosso objetivo, né? Mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, tá em verde. Então verde é o nosso objetivo, onde a gente quer bater. E vermelho
mais ou menos aqui assim. Vamos colocar mais ou menos aqui assim, tá? Como eu estou usando a minha ferramenta de desenho, eu não vou conseguir medir exatamente, mas mais ou menos aqui. Então nós entramos no amarelo com o objetivo aqui de pegar o verde e o nosso stop loss, ou seja, a nossa perda é aqui no vermelho. Muito bem. Então, o preço ele andou 5 pontos. Quando ele bateu aqui assim, ó, 5 pontos, o dólar, a nossa estratégia protegeu. O que é o protegeu? Ele vai tirar esse cara daqui de cima, ou seja, a partir desse momento você não perde mais. No momento em que ele bateu 5 pontos, você não perde mais. Ele saiu daqui, o teu loss de menos 15, e passou para onde? Passou para cá, para 1 ponto. Tá? Então, a partir de agora, nós estamos, quando ele bateu aqui em 5 pontos, ele trouxe daqui para cá. Tá? Beleza, então agora vamos deixar marcado aqui. Ó, nós temos agora essa proteção aqui. Certo? Estamos protegidos em 1 ponto. Aí o mercado abriu aqui, desceu, subiu, desceu, deu uma subidinha, ele voltou um pouco, não pegou na proteção e desceu mais um pouco. Quando ele desceu mais um pouco, ele já está quase no nosso objetivo, certo? Quase. Quando ele desceu mais um pouco, fechando esse candle aqui, o que eu já fico esperto olhando? Ó, eu olho esse movimento aqui. Esse candle aqui, quando ele fechou, esse box, quando ele fechou, eu olho lá embaixo, tá vermelho. Ótimo. A nossa força está no momento predominantemente vendedora. Então olha ali, ó. Já vem vindo vendedora, né? Ó, vem vindo, ela se mantém vendedora. Quando nós entramos com ela vendedora. E aí fechou um box, ela permanece vendedora. Tá fechando o segundo box. Fechou o segundo box, a gente olha lá, ela segue vendedora. Neste momento, tu tem duas opções, duas escolhas, dois caminhos a tomar, né? Ou tu vai para dar sequência e deixa bater no teu stop gain, aonde é os teus 15 pontos. Tu bate esses 15 pontos e bateu tua meta. Ou tu pode arriscar. Tu pode tirar o teu objetivo daqui e fazer o quê? Jogar ele um pouco mais para baixo. Como é que a gente faz isso? Tu vai pegar aqui, vai movimentar o teu stop gain, joga ele um pouco mais para baixo. Escolhe um ponto. Digamos, joga ele aqui, né? Vou colocar ele com setinha, assim. Digamos que eu joguei ele para cá. Neste momento, o que vai acontecer? O teu preço ele está vindo aqui. E aí tu segue com a tua força vendedora. Fechou o box aqui, quando abriu esse outro box, você segue acompanhando. E nesse caso, tu vai fazer outra coisa. Além de tu reposicionar o teu stop gain aqui, tu vai pegar a tua proteção e vai fazer o seguinte. Vai pegar a tua proteção e vai colocá-la mais para baixo. No momento em que fecha o box, né? Fechou esse box aqui, tu coloca ela mais para baixo. Aí tu coloca mais ou menos aqui, ó. Aonde tu vai colocar, tu escolhe. Mas tu já protege um pouco mais, já que ele está andando a teu favor, certo? O que vai acontecer agora? Nesse caso, tu estava protegido em 1 ponto. Aí agora tu vai para onde? Opa, fiz a setinha errada. Agora a tua proteção ela está aqui. E já não está mais nesse aqui, né? Então agora a gente apaga aqui, ó. Agora a tua proteção está aqui. Esse ponto aqui já é mais ou menos uns 7 pontos. Porque o nosso box aqui ele tem aproximadamente 7. Não, aqui vai ser uns 8 pontos. Então aqui tu já está protegido em 8 pontos, R$80, certo? Se por acaso o preço voltar, ele vai te tirar naqueles 8 pontos. Beleza, tu não bateu os 15 pontos, mas tu ficou protegido em 8. Mas como a força predominante ela é de venda, a tendência de que ele vai continuar caindo é grande. Então, mantenha a tua proteção ali, caso aconteça alguma coisa do mercado voltar, e vai acompanhando a tendência.
Muito bem. Então agora o teu objetivo que era aqui de 15 pontos, agora tu jogou para cá, digamos que seja ali 25 pontos. Beleza. Acompanha o mercado. Próximo box abriu aqui, deu um calorzinho para cima, desceu. Quando o box fechou, olha lá, ele fechou com a força predominante venda. Ainda tá tudo vermelhinho aqui. Beleza. Abriu esse outro box, ele tá chegando perto. O que que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu preço aqui, né? E vai jogar ele mais para baixo. Aí tu escolhe uma pontuação. Escolhe e joga ele mais para cá. Tira ele daqui, joga ele mais para lá. Aí o que que vai acontecer? Tu já está nesse box aqui, né? Nesse momento tu vai tirar a tua proteção daqui, já que o teu objetivo não é mais aqui, agora o teu objetivo é aqui, tu já está com o box aqui aberto no 10, tu vai tirar a tua proteção daqui de cima e vai jogar a tua proteção aqui para baixo, um pouco mais para baixo. Lembrando que não pode jogar tão grudado nele, porque tem que deixar um espaço para o preço se movimentar. Aí tu vai jogar o teu preço mais ou menos aqui, ó. Um exemplo. Aqui tu já tá com quantos pontos garantidos agora? Ó, agora tu joga a tua proteção para cá. Então aqui tu já tá com teus 15 pontos garantidos, tu já tá com R$150 garantido. E tu tá acompanhando a tendência, né? Tá acompanhando a força, ó lá, segue força vendedora. E aí a mesma coisa, abriu o box 11, olha aqui para baixo, olha lá, segue vendedora. Vai abrir o box 12, olha aqui para baixo, segue vendedora. Não deixa bater no teu objetivo. Nesse momento que o box 12 fechou, o que tu vai fazer? Vai lá, tira a tua proteção daqui, coloca a tua proteção mais para baixo, nós estamos no box 12. Coloca, por exemplo, a tua proteção aqui, assim, ó, um pouquinho acima do box 12. Ó, coloca a tua proteção aqui. E aqui é o teu objetivo. Aí tu vai tirar o teu objetivo dali e vai jogar o teu objetivo mais para baixo. Tá? Lembrando que nós não estamos enxergando isso aqui, ó. Do box 14 para frente a gente não está enxergando. A nossa ideia é que ele continue caindo. Beleza, joguei mais para baixo. Vou jogar até um pouco mais para baixo. Né? Vou jogar aqui, ó. Joguei aqui. Tá? Muito bem. O que aconteceu nesse momento? Você jogou o teu objetivo novo lá para baixo. E aqui está a tua proteção. E aqui é o teu objetivo atual. Tá? Aliás, o teu objetivo atual agora é lá embaixo, né? Tu já tirou daqui. Tirou daqui e agora o teu objetivo é este. Certo? Teu objetivo é esse. Aqui é a tua proteção e tu entrou aqui em cima. Olha quanto tu já lucrou. Muito bem. Espera o preço andar. Beleza. O preço subiu, começou a subir. Quando ele começou a subir, tu deixa a tua proteção aqui do jeito que tá. Mantém ela ali. O que vai acontecer? O preço vai subir. Se ele chegar ali e bater na tua proteção, ele vai te tirar. Tu sai do mercado com o lucro que fez desse ponto até aqui. Olha, daqui até aqui já tem pelo menos uns 20 pontos. Pelo menos, acho que tem até mais. Tá? Mas o que aconteceu? Ele não bateu, gente. Ele não bateu na tua proteção ali, ó. Se vocês forem ver, a proteção aqui, ó, ela veio... Opa, ficou um pouquinho mais alto. Ó. Ela não bateu. E aí o preço deu aquele calor, deu aquela emoção, mas o preço continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo. Quando ele chegou mais ou menos aqui no candle 16, que ele caiu mais para baixo, o que a gente faz? Tira a proteção daqui, joga a proteção para mais para baixo. Ó, estamos aqui no candle 16, aí tu joga a proteção para mais ou menos aqui, assim, ó. Estamos protegidos aqui. Muito bem. O teu objetivo, ele está chegando perto, né? Chegou no candle 17, ele já está bem pertinho do teu objetivo. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai tirar o objetivo daqui. Ah, claro, né? Tu tem que estar acompanhando
Aqui, né, acompanhando a força, ó, tem que estar acompanhando a força. Se em algum momento a força vendedora perdeu força e virou um box branco, muda toda a conversa. Só vai continuar nessa brincadeira enquanto tá vermelho aqui, porque ele mostra que ele ainda tem força para ir para mais para baixo. Então olha lá, segue a força vendedora. Agora tu está aqui no candle 17. Nisso tu já pegou o teu objetivo e já jogou ele lá para baixo, né? Jogou ele lá aqui embaixo. Esse é o teu objetivo. E aí ele já te deu um calor ali, tá descendo de novo. Então agora estamos no candle 17. A tua proteção está aqui. Veio o candle 18. O que tu vai fazer? Tu vai pegar, tirar a tua proteção daqui, vai colocar a tua proteção um pouco mais para baixo. Já está no candle 18. Coloca mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Um pouquinho antes do candle 18. Muito bem, o teu objetivo é aqui embaixo. Segue a força. Olha lá, candle 18 segue com força vendedora. Candle 19 segue com força vendedora. Porém, o candle 19 ele começou a voltar. Começou a voltar e aí a tua proteção está aqui. Mesmo que ela tivesse aqui em cima, não teria problema. O momento que o box voltou e bateu na tua proteção, te tirou dali. Então vamos imaginar, ó, que tu saiu mais ou menos aqui, ó. Vamos imaginar aqui na base do candle 21, ó, para ficar como referência, ó. Vamos imaginar que a tua proteção estava aqui, ó, no pé do 21. Tá vendo aqui? No pé do candle 21, certo? É aqui que está a tua proteção. Quanto que deu aqui? Vamos dar uma olhada. Vou fechar aqui. Agora olha lá, ó. Da onde tu entrou aqui até o pé do 21, olha lá, deu 49 pontos, gente. 49 pontos. Então é assim que a gente surfa um momento bom de força, tanto de venda, tanto de compra. 49 pontos é R$490 com um contrato, né, gente? Dá, olha, é quase meio salário mínimo com um único contrato. Se tu operar com 2 contratos, dá R$800, dá mais até 490, né? Dá R$1.000 com 2 contratos, certo? Então tudo é uma questão de gerenciamento, saber surfar também. O gerenciamento é aquilo, né? Em vez de tu tem que saber onde sair, o momento certo de sair. Se vai ser estopado, deixa ser estopado, não tem problema, né? Tem que saber quantos stops tu aguenta no dia. Eu, por exemplo, eu opero um stop só no dólar por dia e 2 stops no índice. Então, se eu tomar um stop no dólar, eu não opero mais. Se eu levar 2 stops no índice, eu não opero mais, tá? Mas isso é o meu jeito, tá? Tu pode operar com um contrato, tu pode operar com 5, com 10, com 2, com quantos contratos vai de acordo com o teu poder aquisitivo, tá? E da tua coragem também, beleza? Então olha só, hoje foi espetacular. Depois ele não deu mais entradas, tá? E aí ele voltou. Alguém me perguntou se desse uma entrada, não deu, tá? Mas se desse uma entrada nesse candle aqui, ó, candle 15, não fechou os parâmetros, mas vamos imaginar que tivesse fechado os parâmetros. Faria entrada nesse candle aqui? Não faria, por 2 motivos que eu já expliquei, tá? Primeiro motivo, ele já andou muito, ele já esticou demais, olha quanto ele andou aqui. Então agora seria um momento dele dar uma descansada. Provavelmente ele faria isso, né? Ele faria um descanso de até mais ou menos aqui, ou assim, depois um descanso, para depois ele dar sequência. Tanto é que olha o que ele fez aqui, ó. Ele não fez isso, ele desceu tudo isso, ele ameaçou voltar e deu mais uma caída, ele caiu mais um pouco, mas depois ele deu um descanso, e olha o tamanho do descanso que ele deu. Ele deu um descanso grandão, para depois ele dar continuidade, ó, rompendo aqui, ó, entendeu? Mas ele deu um descanso considerável, já que ele caiu muito, ele deu um descanso considerável. Então se ele desse uma entrada aqui, seria um pega-ratão gigante. Outra coisa que eu não faria, eu não entraria aqui se desse uma entrada, tá? A distância da nossa linha de ouro. Olha só quantos pontos ele está daqui até a linha de ouro, ó.
tá? 83 pontos. É muito longe, é muito longe. Olha a distância desse aqui para lá, ó. 60 pontos. Já considero longe também, tá? Considero longe também. Porém, entramos. Mas é aquilo, vai muito do teu feeling, né? Isso conforme tu tem o teu tempo de tela. Aqui também, ó, se tu for ver aqui, aqui deu 60 pontos. Mas olha os dias de ontem. O dia de ontem foi bem melhor, né? As entradas foram mais próximas da linha de ouro. Olha lá, ó. 44 pontos. Essa aqui foi 38 pontos. Essa aqui foi 45 pontos. Essa aqui foi a que foi a mais longe, né? 58 pontos. Essa aqui eu não entraria. Então, assim, eu penso assim, ó, passou de 40 pontos eu já fico esperto. Eu já fico meio cabreiro, né? Já fico meio preocupado de entrar. 80 pontos, então, nem se fala. Não entraria de jeito nenhum. Que foi o caso dessa... Que foi o caso, não. Que seria, né? Numa hipótese, o caso desse cara aqui, ó. Daria, olha ali, 84 pontos. Jamais entraria, tá? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no dia de ontem, no dólar, que era o que eu queria comentar. Olha só o dia, que perfeição que foi. Menos para mim. Para mim não foi bom. Por quê? Por que não foi bom? Mas Bonetti, tu não pegou aqui, ó. Olha só, deu uma entrada perfeita aqui que deu 28 pontos. Depois deu uma entrada perfeita aqui que deu 19 pontos. Depois teve uma entrada aqui que ele protegeu. Depois deu uma entrada perfeita aqui que deu quanto? Olha ali, 53 pontos. E era só aplicar esse método que eu falei, que eu acabei de explicar para vocês. Só fazer isso. Olha lá, entrando aqui, ó, ó lá. Força vendedora, 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 vendedora. Dava para ter surfado essa onda. Aí entrando nesse cara aqui, força vendedora, 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 vendedora. Dava para ter surfado essa onda aqui. Entrando nesse cara aqui, força vendedora, 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 vendedora. Dava para ter surfado essa onda aqui tranquilamente. Então ontem era o dia perfeito. Por que que para mim não foi? E aí eu tô pensando seriamente em mudar isso. Porque eu ando sempre protegido. Eu estou sempre protegido. Então o que que acontece? Ó, vamos aproximar aqui. Ó, vamos aproximar. E vamos entender o que que deu de errado para mim ontem, nesse caso. Quando eu entrei aqui, tá? Ele desceu, chegou ali, ó, 5 pontos, tá? 5 pontos foi mais ou menos aqui. Vamos fazer o desenho na linha, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Ó, mais ou menos 5 pontos aqui. Então aqui eu já estava protegido. Eu entrei aqui, né? Entrei nesse ponto. Chegou aqui em 5 pontos, me protegeu em 1 ponto. Me protegeu aqui, ó, 1 ponto. Muito bem, então agora eu estou protegido com 1 ponto, R$10. Segue o baile. Aí o que que aconteceu? Segue o baile é uma expressão nossa aqui, tá? Aqui do sul, onde... Vamos lá, continua. Então olha só, aí o preço abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, deu sequência. E aí ele abriu aqui e olha o que que ele fez. Ele desceu, subiu, e aí o sem vergonha foi lá em cima e bateu aqui, ó, e me tirou. Me tirou com 1 ponto. E aí depois ele desceu e foi aquela festa, né? Pagou não sei quantos pontos aqui e eu tava fora da festa. Muito bem, tudo bem. Depois, olha esse outro aqui. Foi a mesma coisa. Entrei aqui, o preço desceu, bateu em 5 pontos, me protegeu aqui em 1 ponto. E aí depois o preço andou, saiu aqui, né? Aí o preço andou, veio aqui, desceu, subiu, e aí ele resolveu subir. Em vez dele descer de uma vez e ir embora, não, ele ficou naquela, né? Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí nessa que ele subiu, ele veio aqui, bateu aqui e me tirou de novo. Me tirou de novo e eu fiquei com mais 1 ponto aqui, fiquei com R$10 aqui. E aí ele foi fazer a festa pra galera lá de baixo.
Tudo bem, aí beleza. Fomos de novo lá. Aí aqui nesse candle 17, mesma coisa. Entrei aqui, 5 pontos, aí me protegeu aqui em um ponto. Aí o preço resolveu voltar. Aí ele voltou e me tirou. Só que aí dessa vez ele me tirou e aí ele realmente foi contra, né? E aí eu fiquei, tô protegido, né? Então ele foi contra. Tudo bem. Aí, o último, candle 22. Mesmíssima coisa. Então o mercado tava sacana ontem, ó. Entrei aqui, um pouquinho mais para cima, né? Ó. Entrei aqui. Bateu aqui 5 pontos. Me protegeu em um ponto. Aí depois o mercado foi, deu sequência, abriu aqui, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, e aí ele resolveu subir um pouquinho. Aí ele subiu um pouquinho, bateu ali e me tirou mais uma vez em um ponto. E fiquei com 10 reais. E aí o sem vergonha pegou e desceu e pagou tudo aquilo lá. Só que aí eu já estava fora da festa. Entendeu? Já estava fora da festa, então não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tu não pode entrar aqui de novo, porque não tem garantias que ele vai fazer isso aqui. Então, ou tu fica na festa, ou se tu foi posto para fora da festa, vai embora, né? Agora, se tu tá na festa ainda, cara, curte, surfa a onda toda. Então, assim, ó, eu tô pensando, aí olha só, foram 3 vezes que eu entrei e ele me tirou na proteção. Olha aqui então, ó, se eu tivesse entrado sem proteção, ó, tivesse entrado sem... que coisa! Eu tô clicando no lugar errado. Ó, se eu tivesse entrado sem proteção, dá pra ver? Vamos aproximar um pouquinho mais aqui, né? Ó, vamos tirar essa setinha aqui agora, tirar essa daqui também, tirar essa daqui também. Ó, se eu tivesse entrado então sem proteção, olha lá, ó. Entraria aqui no candle 5 com o objetivo de 15 pontos e bateria lá no candle 8. Bateria aqui, ó, candle 8, tá? Então olha ali, tô entrando ali. E aí eu poderia tranquilamente, tu veja que eu não passei calor nenhum, ó, em momento algum o preço subiu, né? O preço subiu aqui para ameaçar o meu stop loss. Não, ele simplesmente desceu direto. Ele voltou próximo do zero, mas não subiu para me ameaçar. E aí eu poderia ter surfado. Beleza. Nesse outro aqui, mesma coisa, ó. Olha lá. Ele abriu aqui no 12, desceu um pouco, bateu o meu gain lá no candle 15. Aqui no candle 14 ele deu um pouquinho de calor aqui nesse candle aqui. Ele voltou um pouquinho negativo, chegou a ficar o quê? 2 pontos negativos e depois deu sequência. Nesse momento é sangue frio e acompanhar a tendência aqui, né? A força. Se a força está mostrando venda, acredita que ele vai. Não há garantias, lembra, não há garantias, mas tem que acreditar que ele vai. E acreditar na tua análise, acreditar nos padrões de entrada, acreditar na estrutura, tá? Muito bem, então olha ali, ó. E aí ele foi. Poderia ter surfado essa onda do mesmo jeito que eu mostrei. Aqui sairia protegido. E aqui a mesma coisa, olha lá, ó. Colocando a entrada aqui no candle 22, ele deu um calor inicial, no primeiro candle 23, deu um calor, depois ele foi para baixo, o candle 24 ele praticamente não deu calor nenhum e depois ele foi embora. Poderia ter surfado toda essa onda aqui, me baseando apenas na força, tá? Aqui, olha só, ele deu um box branco, ó, nesse cara aqui. Se ele vem numa sequência de vermelho, 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 e aí ele deu um box branco, nesse momento aqui eu não estou enxergando nada para cá, tá? Não estou enxergando nada. Mas ele deu um box branco, o que eu penso? Acabou a força. Tanto que ele está subindo. Ele está subindo, acabou a força de venda. Beleza, então ele vai... Agora ele vai mudar e vai vir em box brancos diretos, né? Não vai vir em box verde porque eu estou abaixo da linha de ouro. Muito bem. Não vai vir box verde porque eu estou abaixo da linha de ouro. Então ele só vai vir branco ou vermelho. Depois desse box branco, ele deu uma entrada e pintou o box vermelho. E aí eu penso, será que é um pega-ratão ou não? O que me garante a entrada? É olhar a estrutura, né? É olhar a estrutura. Então eu vou olhar a estrutura que nós temos aqui.
Ó, isso. Esse cara aqui eu não vou contar, né? Ó, esse cara aqui eu não vou contar porque eu não tenho um fundo aqui, ó. Eu não tenho um fundo aqui. Então eu vou contar isso aqui. E aí depois nós temos isso e aí ele deu a entrada. E aí essa entrada, fico com medo por causa do box branco, mas a estrutura me garante. A estrutura me garante. Então olha aqui, eu tenho toda uma estrutura que é exatamente igual a essa estrutura aqui, tá? Então assim, há uma garantia, há uma porcentagem, uma chance maior dessa entrada ser uma entrada boa e valer a pena. Ah, mas Bonetti, é garantia que eu vou entrar aqui e só pela estrutura, só por todos esses fatores que vai dar gain? É certo? Não, não é certo. O mercado é um mercado variável, então não existe, entra que vai dar certo que eu garanto. Não, não existe isso. Pode estar perfeito, pode estar uma estrutura perfeita e do nada aqui tem um tubarão, que eu já falei nos outros vídeos, pode ter um tubarão que está protegendo essa região aqui e não tem Cristo que vai fazer o preço descer, porque o tubarão que está aqui ele não vai deixar passar, certo? Nesse caso aqui, casou tudo, não teve problema nenhum, o preço veio aqui a nosso favor, tá? Então, pessoal, foi um dia mais do que perfeito ontem, um dia muito bom hoje, certo? Um dia muito bom hoje e um dia muito bom ontem, foi perfeito. Sorte daqueles que surfaram a onda toda, que já pegaram a manha, que são um pouquinho mais corajosos que eu, que não utiliza a proteção, tá? Então, se tu tem um pouquinho de capital, mas tu tem um bolso um pouco mais folgado, que para ti, se der o loss ali é tranquilo, opera sem a proteção. Opera baseado no gain e no loss. Deu, ou vai bater um ou vai bater outro. O que não pode é vocês entrarem em operações fora dos padrões, tá? Fora das estruturas, fora de momento onde pinta, fora de onde tu tem que analisar, analisa todas as questões, te garante nessa análise e aí tu entra mais confiante, na operação. Não quer dizer que a operação vai dar gain. Lembra sempre disso. Então tu tem sempre que pensar que para te operar, tu tem que ter um capital que tu vai pôr em risco, né? Tu vai pôr em risco, tu pode perder esse capital. O que te garante que tu vai ganhar, que vai dar certo, é a tua análise. Tu faz toda uma análise de estrutura, de todas essas questões que eu já falei, e aí tu vai ter uma garantia maior, que vai te dar um gain, podendo te dar um loss também, tá bom? Enfim, eu acho que é isso, né? Ah, não, tem outros recados que eu esqueci de passar. Vamos passar uns recadinhos bem legais agora aqui, ó. Vamos mudar de tela novamente. Olha só que legal aqui, só para dar um feedback, né? Só para dar um feedback. Como é que nós fomos no mês de maio? Quem está entrando agora não tem acompanhado, né? Mês de maio nós fechamos com 3.200 pontos no índice e 210 pontos no dólar. Na última semana do mês de maio a gente perdeu bastante aqui no índice, né? Quer dizer, perdeu bastante, perdeu 100 pontos, é pouco, né? Mas teve uma perda. A semana inteira ganhou, perdeu, mas no final das contas a gente mais perdeu 100 pontos e aí registramos aqui o negativo. Então olha lá, maio, vamos deixar maio aqui. Agora vamos dar uma olhadinha no mês de... Opa, cadê o mês de junho? Eu não deixei o mês de junho. Opa, só um pouquinho, vou pegar aqui o mês de junho. Mês de junho. Ó, o mês de junho, nós estamos com essa pontuação. Eu vou abrir aqui que eu esqueci o mês de julho. Eu já quero deixar aberto aqui para mostrar para vocês. Beleza. Então, ó, mês de junho, nós fechamos com 7.000 pontos, tá? No índice e 15 pontos no dólar. Teve 2 semanas, as 2 primeiras semanas foram boas e as 2 últimas semanas no mês de junho não foram boas, tá? Então nós fechamos aqui a semana inteira, ganhou, perdeu, no fim perdeu mais do que ganhou na semana. Na outra semana, mesma coisa, ganhou, perdeu, no fim perdeu mais do que ganhou. E aí nós fechamos com 15 pontos positivos, certo? Vamos olhar agora o mês de julho. O mês de julho,
nós temos isso aqui até o dia 15. Até o dia 15. E aí, eu tenho aqui, cadê a outra imagem para mostrar para vocês? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Essa é a tabela que eu vou divulgar depois, ó. Vamos botar aqui maiorzinho, ó. Até o dia 28, que é hoje. Eu registrei aqui até o dia 28. Então só tá faltando registrar o dia 29, tá? Então nós temos esse resultado no mensal para o mês de julho. 9 gains no índice até o momento e 3 loss. No dólar, 10 gains, 4 loss. Isso dá um percentual de assertividade de 67% no índice e 60% no dólar, tá? É um percentual, é uma assertividade relativamente boa, tá? Se tu tem acima de 50%, já é uma assertividade boa. Acima de 60% já é bem melhor, tá? Não acreditem muito nesses que têm assertividade de 80%, 90%, 100%, porque o que acontece? O cara pode estar utilizando preço médio, pode estar utilizando o Gale, que são outras técnicas, tá? Para ter um exemplo assim, o preço médio, o que é isso? Tu entra com um contrato, aí o teu preço, tu não tem stop, tá? Tu só tem gain, só não tem stop. Aí o teu preço deveria bater, digamos lá, 500 pontos de gain e 300 pontos de loss, que é o que a gente utiliza. Mas aí, nesse cara, ele não tem stop. Então ele só tem 500 pontos de gain. E aí, digamos que o preço vem contra, o preço resolve voltar. Aí chega 100 pontos negativo, 200 pontos negativo, 300 pontos negativo, 400 pontos negativo. Chega um ponto que ele faz o quê? Ele coloca mais um contrato. Então ele comprou um aqui, aí ele compra mais um aqui. E aí ele faz o que a gente chama de preço médio. E aí ele vai acumulando contratos. Cada vez que ele coloca contrato, a entrada dele altera a posição. E o stop gain dele também altera a posição. Uma hora eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. Não é muito o nosso viés, tá? A gente não opera com preço médio, então não é muito a nossa... Eu nem gosto muito de falar nisso, mas esse pessoal que coloca 80%, 90%, pode ter certeza que eles utilizam preço médio, tá? Porque aí tu vai fazendo um preço médio infinito e aí tu nunca vai perder, tá? Mas também quando tu perder é um loss gigantesco, tá? Então a nossa assertividade 67% e 60% no dólar é o que a gente tem hoje. Falta ainda o último dia, no caso de amanhã. Mas basicamente esse é o nosso resultado do mês, tá? Então comparando com outros meses, né? Por exemplo aqui, vamos comparar aqui com junho, né? Nós tivemos aqui, maio foi 3.200 pontos. Junho, quantos pontos foi junho? Junho foi mais, né? Junho foi 7.000 pontos. E julho nós estamos com 4.600 pontos, tá? Então, é isso. Uma hora sobe, outra hora desce, uma hora é mais pontos, outra hora menos pontos. Mas a ideia é essa. Nós vamos ter sempre uma oscilação, né? Uma hora sobe, outra hora desce, uma hora sobe, depois desce. O importante é assim, ó, na minha visão, se eu chegar no final do mês, eu fechar com 100 pontos, eu fechar com 50 pontos, com 10 pontos, eu já estou feliz. O que me deixa chateado é se eu, durante o mês inteiro eu operando, eu fechei no negativo, né? Fechei o mês devendo. Esse é que é o problema. Certo? Beleza, acho que eram esses os recados. Esperamos amanhã o último dia da semana, o último dia do mês, e aí a gente vai fechar o mês, vamos fechar com certeza, né? Com certeza, estamos com R$2.400, 2.420, né? A gente vai fechar o mês no positivo, tranquilo, nem que amanhã chova canivete, a gente vai fechar no positivo. Certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço.